uma vez, sejam todos bem-vindos a esse nosso canal Kardecizando, onde daremos seguimento a essa nossa proposta de levar conhecimento espírita de uma maneira mais simples para todas as pessoas que perguntam, que têm curiosidade e querem saber sobre o espiritismo, mas como eu disse, que não tem coragem de ir a um centro espírita, né? E perguntam muitas coisas o tempo todo, até coisas engraçadas demais. Como já foi dito em outros vídeos, a doutrina espírita ela tem três aspectos: ciência, filosofia e religião. Hoje nós vamos falar sobre a parte religiosa da doutrina, o aspecto religião da doutrina. Tá? Nós vamos falar sobre as três revelações. Vocês sabem, meus irmãos, o que são as três revelações e quais são elas? Se não sabem, fiquem aqui conosco que vocês vão saber. Mas, imediato, eu quero pedir a todos os irmãos que estão chegando agora, vocês que são novos no canal, por favor, que se inscrevam no canal, apertem aquele sininho para receber as notificações de novos vídeos, deem like, comentem, e se quiserem, podem mandar suas opiniões, que serão todas bem-vindas e analisadas, desde que respeitosas, desde que dentro daquele espírito cristão e de humanidade, solidariedade e amizade, que deveria ser essa hoje, a tônica a reinar em todos, no meio da humanidade. Haja vista que a falta desse amor, dessa amizade, está nos levando para uma guerra mundial aí agora, que ninguém sabe quais são as consequências. Então todo e qualquer comentário será muito bem-vindo. Não importa se a pessoa gostou ou não, a gente analisa respeitosamente de igual forma. Muito bem, meus irmãos. As três revelações de Deus para os homens na Terra são três. Primeiro, as leis de Moisés. Depois, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para a Terra. E por último, no ano de 1857, o Senhor da vida determinou que viesse a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Simplesmente isso aí. Doutrina que, como eu já disse, não é nossa, ela é de todos. Porque ela vem dos Espíritos de Deus, Espíritos inspirados por Deus, Espíritos que pensam como Deus está pensando, que vieram para cá por ordem do Senhor, compilar esses ensinamentos para nós, para fazer cumprir aquilo que Jesus disse, eu vos mandarei um Consolador, que vos fará lembrar tudo que eu tenho vos dito e muito mais. E são palavras de Jesus. E isso se cumpriu para nós com a doutrina espírita que chegou na Terra no ano de 1857 por Allan Kardec. Muito bem. As três revelações então são essas, né? As leis de Moisés, o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Porém, nessa questão das leis de Moisés, não pode dizer assim que a primeira revelação de Deus foram as leis de Moisés. É errado falar dessa forma. O correto, meus irmãos, é dizer assim: a primeira revelação de Deus aos homens foram os 10 mandamentos recebidos por Moisés. Isso sim, aí está correto agora. Primeira revelação de Deus aos homens, os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Aquele outro conjunto de leis que estão lá no Êxodo, Deuteronômio e todas as demais leis que Moisés foi criando durante a sua peregrinação por 40 anos pelo deserto daquele povo, são leis civis e nada mais, nada menos. Leis civis, estatutos civis que ele foi criando para que aquele povo pudesse viver minimamente bem em sociedade. Para que se começasse a formar no seio daquele povo uma ideia de sociedade. Antes eles tinham uma ideia do Deus único, já era um grande passo, mas precisavam entender agora como viver em sociedade, respeitando o direito das pessoas, o direito do outro. Então, tudo isso veio com essas chamadas leis de Moisés, o grande legislador hebreu. Mas essas leis de Moisés não são leis divinas, essas são leis de Moisés que as fez e criou para controlar todo aquele povo. Povo que tinha ficado por quase 400 anos como escravos no Egito. Ali nasceram gerações e gerações e morreram. Ali também
aquele povo deve ter adquirido muitos costumes que não eram lá, vamos dizer assim, muito bons para o povo judeu. E como a ideia do Deus único estava arraigada no coração deles, assim, eles aceitaram bem aquilo, e como ainda no meio deles havia muitas pessoas que não estavam nem aí para essa questão do Deus único, haja vista que, naqueles dias que Moisés estava lá no Monte Sinai, o que eles fizeram? A Bíblia relata, organizaram alguns grupos deles, alguns grupamentos deles, se reorganizaram, arranjaram ouro e fizeram um bezerro de ouro para adorar. Olha só. Olha que absurdo. Poucos dias depois, eles já reclamavam de falta de comida, de falta de alimentação. Alguns já queriam até voltar para a escravidão no Egito. Diziam que lá pelo menos comiam. Ou seja, ficaram tanto tempo na escravidão que acostumaram com a escravidão, né? Isso acontece. A pessoa vive tanto tempo na escravidão que ele acostuma com ela e daqui a pouco ele acha que o seu Senhor é aquele que o escraviza e o reduz a nada. É a melhor das pessoas. Então Moisés talvez seja essa a tônica, vamos dizer, o objetivo de Moisés peregrinar com todos eles por 40 anos. É preciso que muitas ideias contrárias ao Deus único fossem morrendo. Morrendo como? Com a morte dessas pessoas. Eles iam morrendo também, envelhecendo e morrendo, enquanto as novas gerações iam surgindo no seio deles. E de uma certa forma Moisés deve ter feito isso para purificar mais aquela raça de gente, aquela raça do povo hebreu. Deve ter sido isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque hoje está provado que da distância do Egito até esse local onde os judeus se estabeleceram, estão lá até hoje, não chega a 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros, ora, mesmo naquelas épocas atrasadas que não havia transporte, o que temos hoje como transporte, meios de transportes que temos hoje, eles não gastariam 40 mil anos andando ali no... 40 anos, quer dizer, desculpem, não gastariam 40 anos andando em linha reta para chegar lá. Pelo menos carroças eles tinham puxado, veículos de tração animal, carroças, burros de carga, eles tinham isso para levar as mercadorias deles. Com certeza, eles não gastariam 40 anos peregrinando. Moisés teve um grande objetivo sobre isso, e são muitas as teorias, né? Muito bem, então essas leis de Deus, falando das leis de Deus de Moisés, essas foram os 10 mandamentos. A gente vê aqui, eu vou ler só o primeiro, que está aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o Espiritismo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto. Esse aqui é o primeiro mandamento de Deus, né, para os homens. O primeiro mandamento, são mais 9. Não vamos ver todos os outros, não. Então é o seguinte, aqui no Evangelho, Kardec faz a seguinte observação, veja bem, olha que interessante. Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases. Olha as frases que Allan Kardec tirou. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Então traz uma ideia aqui de um Deus assim, violento, quase monstruoso. Se eu estou com ele, se eu bajulo ele, se eu o bajulo, né, fica mais correta a frase, ele me protege. Mas se eu o afronto de qualquer forma, ele me pune até a minha quarta geração, primeira, segunda, terceira e quarta geração. E isso retira de todos nós aquela ideia principal e central. Deus é amor. Alguém uma vez me disse assim, Divaldo, Deus é amor, mas ele também é justiça. Eu falei assim, vamos inverter essa frase. Deus é justiça, mas é também amor. E muito amor
por toda a humanidade. Se não fosse isso, ele não teria mandado as 3 revelações por Moisés, tantos outros profetas que vieram, e depois o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo cósmico para nos trazer o Evangelho. Em 1857, Kardec estava aí para nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus tinha falado. Kardec diz mais assim, ó, nas traduções feitas pelas igrejas católica e protestante, essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma. É porque todas as igrejas católicas e protestantes, eles acreditam assim, a alma só encarna uma vez e só morre uma vez na Terra. Só isso. Mas é por causa disso aqui, por causa desse truncamento aqui. Onde está na 3ª e na 4ª gerações, conforme a tradução brasileira da Bíblia, a Vulgata Latina, mudaram o texto para até a 3ª e 4ª gerações. Esses textos truncados, que aparecem na tradução da igreja anglicana também, na católica de Figueiredo, na protestante de Almeida e outras, tornam monstruosas a justiça divina. Por quê? Pois que os filhos, netos, bisnetos, tetranetos, inocentes teriam ser castigados pelo pecado dos pais. Ou seja, eu faço um pecado grave qualquer, eu afronto Deus, eu afronto o Espírito Santo, né? E morro repentinamente, sem tempo de sofrer, sem nada. Aí meus netos, bisnetos, trinetos, tetranetos vão pagar por mim. Isso não é justiça. Isso é barbárie, e Deus não é bárbaro, né? Mas os irmãos que fizeram isso aqui acharam que, se fizessem isso, ficaria mais, defenderiam mais aquela ideia de uma única encarnação na Terra, onde você vivendo bem, você viveria eternamente, junto ao seio de Deus, e vivendo mal, você iria para o inferno eternamente. Não, não é assim. Porque se fosse assim, todos os povos da Terra que não conheceram Jesus Cristo e o seu Evangelho, fatalmente estariam condenados ao inferno eterno. Porque eles não fazem a vontade de Deus, que está consubstanciada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenderam isso aí, meus irmãos? Então é o seguinte, a lei de Moisés, ponham isso na cabeça de vocês. A lei de Moisés é lei de Moisés, do legislador hebreu, grande legislador, a quem nós devemos o maior respeito e maior reverência. A lei de Deus é lei de Deus. Esta não muda nunca, é invariável. Por exemplo, a lei, 5º mandamento diz assim, não mateis. Ora, aqui não fala, bom, se o cara matar seu pai, você pode matá-lo. Se o cara roubar, você pode matá-lo. Se o cara for bandido, você pode matá-lo. A ordem de Deus, desse compêndio divino, é não mateis. Mas, no entanto, nós que gostamos de matar pessoas, nós até religiosos, de muitas religiões, achamos que a pena de morte é a melhor coisa do mundo. Ora, Moisés instituiu a pena de morte. Ele falou que quem matar tem que ser morto. Se Moisés falou isso, né, então, pena de morte é coisa plenamente normal. Quem fala assim atribui a essas leis civis de Moisés como se fossem divinas. Não, Moisés, para dominar aquele povo, usava desse ardil, dando um caráter divino às suas leis, para obter mais respeito daquelas pessoas. Deus é justiça, mas também amor. Ele não quer que o ímpio morra, mas que o ímpio se converta. Muito bem, meus irmãos, eu agradeço a vocês pela paciência de me ouvirem. Peço a todos, mais uma vez, que se inscrevam no canal e deem o like para receber as notificações. Fiquem todos com Deus. Deus seja louvado.